Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Gostaria de trazer mais uma palavra para nossa edificação, amém? Para que a gente seja fortalecido. Eu quero meditar com você hoje num texto lá de Josué, capítulo 24, verso 14, amém? Josué, livro de Josué, capítulo 24, verso 14, amém? É um texto que nós já conhecemos, acredito eu, que boa parte dos queridos irmãos já conhecem, mas a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa e ela é útil para nos ensinar, amém? Sempre. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos para orarmos, pedindo que o Senhor fale conosco através dessa palavra, amém? Para que ao lermos ela, o Senhor já fale ao nosso coração, já comece realmente a falar comigo, com você, aquilo que Ele espera de mim, de você, amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado, Senhor, ó Deus, da nossa vida espiritual, ó Deus, do nosso emocional, o Senhor tem cuidado, Senhor, da nossa família, o Senhor tem cuidado do seu povo, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale com cada um desses queridos irmãos, Senhor, que estará assistindo essa mensagem, mais essa mensagem, Pai. Ó Deus, que o Senhor alcance o coração de cada uma delas e que cada uma dessas pessoas, Senhor, possam entender a importância de te servir, a entender a importância, Senhor, ó Deus, de ter essas características, Senhor, que estaremos meditando para oferecer a Ti, ó Deus, um serviço excelente, Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, vamos lá. O texto diz o seguinte, Josué, capítulo 24, verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero refletir com você hoje como servir ao Senhor, como servimos ao Deus eterno. Amém? Como devemos servir ao Senhor. É interessante porque, queridos, aqui nesse capítulo 24 nós vemos Josué mais uma vez reunindo todas as tribos lá em Siquém para conclamar, para chamar esse povo para fazer uma nova renovação da aliança, uma vez que ele já tinha feito isso uma vez, registrado no próprio livro de Josué, capítulo 8, lá a partir do versículo 30. Então aqui Josué ele reúne as tribos, certo, para falar para Israel, para fazer uma renovação da aliança. Esse foi o seu último ato, como servo do Senhor, como aquele que foi o mediador do governo do Senhor sobre o povo de Israel, entende? É interessante que ao fazer isso ele estava seguindo exatamente o exemplo, de Moisés, cujo também o último ato final foi o mesmo, também foi de reunir o povo para uma renovação da aliança, entende? E isso ficou registrado, isso ficou marcado no livro de Deuteronômio, certo? Pois bem, então aqui a gente vê que são características, são pontos muito importantes e muito claros que Josué apresenta como condição ao povo para servir a Deus, entende? Quando nós lemos o versículo 15, nós percebemos que para Josué estava claro na sua mente, no seu coração, qual que era a sua decisão, juntamente com a sua família, que era de servir ao Senhor, entende? Então assim, ele afirma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certo? Ou seja, isso mostra que independentemente da escolha, da decisão do povo, ele já sabia, mas ele como grande líder responsável por este povo, já no final da sua responsabilidade, vamos dizer assim, no final
daquilo que o Senhor havia colocado em sua mão para realizar, que era conduzir e liderar o povo após, né, a morte de Moisés, o grande líder de Israel, do povo, né, de Israel. Então veja só, ele vem e apresenta aqui algumas coisas que aquele povo, bem como nós hoje também, precisamos ter em nossa vida para servir ao Senhor. E todas elas nós conseguimos encontrar aqui no versículo 14, certo? Que é o temor, a integridade e a fidelidade. Amém? No primeiro ponto aqui, que eu quero destacar, que para servirmos ao Senhor, queridos, é necessário temer a Ele. Temor. É assim que ele começa dizendo no versículo 14: agora temam o Senhor. A ideia de temer o Senhor aqui, de ter temor ao Senhor aqui, queridos, é a ideia de respeito, de reverência, sabe? É a ideia de honrar a Deus. Então veja que em primeiro lugar, Josué aqui, ele chama o povo para honrar, para respeitar. E é interessante porque quando ele vai aqui reunir o povo, né, para chamá-los a fazer essa renovação da aliança, ele vai falar de grandes coisas que o Senhor fez, entendeu? De Abraão, Isaac, Jacó, que Deus havia chamado, levantado como líderes, né, como pais deles. Então ele vai falar do próprio Moisés, que Deus havia levantado juntamente com Arão, certo? Para conduzir, para interceder diante de Faraó, para que Faraó libertasse o povo. E aí aqui ele vem e começa dizendo o seguinte: agora temam ao Senhor. Entende? Ele está chamando o povo aqui a temer ao Deus eterno, ao Deus que conduz todas as coisas, ao Deus que realiza, né, as grandes obras na vida do seu povo. Entende? Então, diante disso, eu e você precisamos entender que também, para servirmos ao Senhor, eu e você precisamos temer a Ele. Um povo que não teme ao Senhor já quebra o princípio de desobediência. Entende? Nós fomos ensinados pelo próprio Deus que devemos temer a Ele, uma vez que Ele é o nosso Deus. Entende? Então, quando eu e você não tememos, não respeitamos, não reverenciamos, não honramos, estamos quebrando esse princípio já. Entende? Então, eu e você devemos seguir o Senhor porque o tememos. Eu e você devemos servir ao Senhor porque o tememos, não porque temos medo, mas porque a ideia de temor, como eu disse, é a ideia de reverência, porque o reverenciamos, é porque nós respeitamos a Ele. Para servir ao Senhor com temor, deve haver reverência, respeito da nossa parte, entende? Por aquilo, em tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que Ele é. O nosso serviço não pode ser um serviço simplesmente por ação, por atividade, mas precisa ser um serviço por respeitar, por honrar aquele que sempre cuidou de nós. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar, que ele diz aqui, para que a gente sirva ao Senhor, é que temos que servir a Ele com integridade. Que palavra preciosa, queridos. Integridade significa, sabe o que? Ser sincero, ser inteiro, ser pleno. Essa palavra de origem latina, ela tem a ideia, sabe do que? De sem cera, ou seja, sem maquiagem. E é isso que Deus espera de nós ao servi-lo, ao entregar a Deus o nosso serviço, ao desejar fazer algo ao Senhor, fazer de maneira sincera, inteira, plena, sem cera, sem maquiagem, sem fingir que nós o tememos, o respeitamos. Entende? Infelizmente tem muitas pessoas que faz isso, né? Deus espera que nós o sirva sem maquiagem, sem cera, de maneira integral, inteira, completa. Amém? Eu e você precisamos entender que o nosso serviço, né, ao Senhor deve ser por temor ou reverência, por integridade, certo? Ou sinceridade. Como que você tem servido ao Senhor?
entende? Por que é interessante a maneira que Josué começa aqui falando, né? Agora temam o Senhor. Porque a gente tem vivido um tempo onde tem se perdido a reverência em relação a Deus. Entende? Eu não sei você, querido, mas me desculpa, mas me incomoda muito. Eu fui ensinado desde criança a chamar, né, a minha mãe, a minha avó, os meus tios de senhor, de senhora, de demonstrar esse total respeito. Entende? Tem momentos hoje que às vezes eu vou conversar com a minha mãe e eu vou falar você, quando eu penso em falar você, sabe, já me vem aquela reverência, aquele temor. Eu não estou falando com qualquer pessoa, uma pessoa da minha idade, eu estou falando com a minha mãe. Eu devo a ela respeito, entende? Então assim, eu não sei se incomoda você, mas a mim, especificamente, me incomoda ver que hoje a gente está vivendo uma geração que as pessoas chamam a Deus de você, sabe? Não é uma crítica ferrenha, sem compreensão. Eu acredito que a gente precisa resgatar esse valor de temer a Deus, né, de maneira com reverência, entendeu? Com respeito, honrar a Ele. E aí, se eu e você já começarmos a servir ao Senhor sem respeitá-lo, sem honrá-lo, sem dar a devida reverência que Ele é digno, será que de fato o nosso serviço a Ele vai ser um serviço íntegro? Sabe? Será que o nosso serviço a Ele vai ser um serviço sincero, sem maquiagem, sabe? Sem fingimento, sem interesse, né? Porque muitas vezes a verdade é essa, que a gente acaba querendo servir ao Senhor, fazer algo ao Senhor, porque, né, nós já esperamos algo em troca. O Senhor vai ver que eu estou fazendo isso. Entenda, toda vez que eu e você agimos dessa maneira, em querer realizar algo para o Senhor, algum trabalho, algum serviço para o Senhor, esperando que Ele faça algo em troca por nós, já estamos quebrando isso aqui. O nosso serviço já está sendo um serviço com cera, com maquiagem, maquiado, não um serviço sincero, verdadeiro, com a intenção de agradar a Deus, entende? Então olha só, o primeiro princípio aqui para servir ao Senhor é o temer a Ele. O segundo é servir a Ele com integridade. Integridade é uma qualidade do nosso caráter. Quem tem caráter é uma pessoa íntegra. Quem não tem caráter não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa falsa, fingida. Pense a respeito disso. Amém? E a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, nesse versículo 14, é que devemos servir ao Senhor, além de servir com integridade, devemos servir com fidelidade. Para servirmos ao Senhor, queridos, precisamos de fidelidade. Amém? Precisamos ser fiéis, entende? Que é uma qualidade espiritual. Deus espera que eu e você sejamos íntegros e que eu e você tenhamos um caráter aprovado diante dele, mas Ele também espera de mim e de você que eu e você sejamos fiéis. Entende? Eu acho tremendo quando a palavra de Deus diz assim, que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso não deveria ser um motivo para nós vivermos de maneira infiel. Muito pelo contrário, isso deveria nos estimular a sermos ainda mais fiéis. Como eu posso ser infiel a um Deus que é fiel a mim, mesmo quando eu falho? Entende? A ideia aí é essa, é por causa da nossa pecaminosidade, da nossa condição humana que é falha, que erra. Entende? Então, mesmo quando eu e você erramos, falhamos, saímos do alvo de Deus, ainda assim Ele permanece fiel. Ele continua cuidando de nós, suprindo a nossa necessidade, nos livrando. Entende? Então, eu e você também precisamos aprender a servir ao Senhor de forma fiel, com fidelidade. Entende? Não é só ter temor do Senhor, como também os padrões que a integridade concede. É ser alguém que fala a verdade com o coração e não com a boca. Percebe, queridos? A ideia dessa reflexão nesse dia de hoje é fazer você refletir. Será que eu e você temos servido ao Senhor da boca para fora?
Ou será que com um coração sincero? Se você pretende servir ao Senhor, e é interessante porque mesmo Ele sabendo que nós somos falhos e erramos, Ele ainda assim nos chama, entende? Ele nos dá o privilégio de servi-lo. Eu e você precisamos entender que é de suma importância santificar o nome dele na nossa vida. Amém? Uma maneira de honrar, de santificar o nome do Senhor através da nossa vida é servindo a Ele com temor, com integridade e com fidelidade. Amém, queridos? Josué, ele disse o seguinte: a opção é de todas, mas a minha já está feita. Como eu disse, relembrando, no versículo 15, ele tinha isso muito claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí é interessante, porque ele vai dizer assim, ainda no versículo 14: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Entende? Então, além de servir ao Senhor com temor, com integridade, com fidelidade, Josué aqui ele convida o povo e a palavra de Deus nos convida, sabe, a abrir mão, a renunciar, a deixar no passado os deuses que nós servíamos. Tem gente que quer adorar a Deus, tem gente que quer servir a Deus, mas ainda está preso a outros deuses. Entende o que eu quero dizer? Não, é por isso que não consegue ser íntegro ao Senhor. É por isso que não consegue servir a Deus de maneira plena, total, porque ainda está com o coração dividido. Não é esse o desejo de Deus para mim, para você, e muito menos é o que Ele espera de mim e de você. Entende? Ele diz assim: nós vamos reverenciar e santificar, ou seja, honrar o nome do Senhor, santificando o seu nome desde do seu lar, desde o ambiente familiar, entende? E aí precisamos resgatar esse princípio para a nossa casa, para o nosso lar. Precisamos ensinar isso dentro da nossa casa, para quando nós voltarmos em nome de Jesus em breve para a casa do Senhor, entende? Isso ser algo verdadeiro, ser algo real. Se eu e você não buscarmos servir ao Senhor com temor, de maneira íntegra e fiel a Ele dentro do nosso lar, hoje, ensinando para os nossos filhos, cobrando isso de nós mesmos, entenda uma coisa: quando nós nos reunirmos novamente na casa do Senhor, talvez iremos continuar oferecendo a Ele um serviço sem respeito, sem reverência, um serviço fingido, falso, negligente, e um serviço falho, sem caráter, infiel. É preciso, queridos, em nome de Jesus, deixar para trás, jogar fora, literalmente essa expressão que ele diz, jogar fora, abrir mão. É mais ou menos aquela ideia, que eu trouxe numa outra mensagem, quando Paulo fala assim, que ele considerava tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia adquirido, ele considerava como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, ele considerava como algo inútil. Que eu e você possamos seguir essa mesma linha, amém? Que eu e você venhamos considerar os deuses, os ídolos, tudo aquilo que nos impedia de servir a Deus de maneira íntegra, fiel e com reverência, considerar como algo descartável, inútil. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus, que você possa dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas com santidade, com reverência, com integridade, com fidelidade, porque Ele tem sido e sempre foi fiel. Amém? Um Deus que sempre foi e que continua sendo fiel, Ele jamais será infiel comigo, com você lá na frente, porque isso vai contra o caráter de Deus. Amém, queridos? Sem dúvida, se eu e você formos assim, teremos nossos pequenos limites de fraqueza e até pecados tratados
sabe? Pela graça de Deus que nos ajudará a ficar de pé, porque Deus espera que eu e você esteja assim diante dele, servindo a ele, amém? Com temor, integridade e fidelidade, deixando para trás os ídolos, os falsos deuses, amém? Não tenha um coração dividido para servir ao Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você em nome de Jesus nesse dia de hoje. Eu quero lembrar você que Deus, ele sempre é fiel, amém? Portanto, vale a pena servir a ele, refletir como estamos servindo a ele e como desejamos servir a ele quando voltarmos, né, para a casa dele, se será de forma correta e agradável a ele ou não. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Pai, pela possibilidade de sermos um povo santo, Pai, separado, escolhido por ti para te servir. É um grande privilégio, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a sermos servos, ó Deus, e principalmente como servos te servir com reverência, com integridade, com fidelidade, Senhor, sendo transparente na tua presença, nas tuas mãos, Senhor, sem ter um coração dividido. É isso, Pai, que eu oro em teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida.